A prova de inglês tem três conteúdos bem básicos e que também são bem fáceis de se aprender. Então, na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo eles e falando sobre um pouquinho sobre eles. É claro, como sempre, é recomendável que faça questões para poder aperfeiçoar a sua aplicação e poder fazer uma prova no menor tempo possível. Primeiramente, a gente vai começar com pronouns, pronomes. Os pronouns, eles são a mesma coisa que os pronomes no português. Eles substituem um sujeito, um nome, para evitar a sua repetição. Eles são divididos em subjects, objects e possessives. Os subjects são aqueles que têm a forma de sujeito, objects de objeto e o possessives, possessivo. Vamos aqui. Vamos começar pelos de sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. O I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, aquilo, isso é utilizado para seres que são inanimados, seres que não são humanos. Animais também entram aqui. We, nós. You, você. O você no inglês, ele tanto é no plural e no singular a mesma coisa. E o você no inglês é a mesma coisa que o tu, ok? Porque no inglês tem um processo onde o tu e o você viram a mesma coisa. E o they, eles. Quando a gente está falando disso aqui como objeto que está sofrendo ação, a gente vira me, you, him, her, it, us, you e them. Tradução aqui. O me significa ali, a mesma coisa que no português. Me, o you, você ou ti, him, o ou li, her, a ou li, it, o ou li, us, nos, you, vocês, them, os, as, lis. Quando eu tô falando lis, gente, é li, lis, ok? Quando a gente está tratando do sujeito, do pronome como objeto, eles tomam essas formas aqui. Depois eu recomendo pesquisarem aí pronomes do caso reto pessoais. Pronomes do caso reto pessoais e oblíquos, ok? Oblíquos são os objetos aqui no inglês. Já os possessive, eles indicam posse. Mine, opa, mine, meu, yours, seu, his, dele, hers, dela, its, daquilo, ours, nosso, yours, seu, theirs, deles, ok? Verbo to be. O verbo to be é o verbo ser estar. Eles são verbos que nós utilizamos antes dos verbos. São verbos que nós utilizamos antes dos verbos mesmos, tipo, a gente utiliza eles antes de outros verbos. E eles também indicam estados ou ações quando não acompanhados de um outro verbo. Vamos aqui. Cada pronome possui um respectivo é, verbo to be, ok? O I, ele utiliza o am. O you, o we e o they, e o you no plural, todos utilizam are. No plural utilizamos are. Para eu, utilizo am. E para o he, she, o it, nós utilizamos is. Na negativa, nós vamos assumir o seguinte formato, que é o am, que é o verbo to be, mais o not, que fica, por exemplo, I am not. Você também pode fazer a contração dessa forma negativa, menos no I, ok? Que fica, por exemplo, are not fica aren't, is not fica isn't, are not, aren't, aren't e aren't. No caso de I am not, fica I'm not, ok? Não existe essa forma aqui, por causa que no caso ficaria I amn't. Três vogais, não funciona. Então não vamos usar assim. E por fim, na interrogativa, na forma interrogative. Interrogativa. Na forma interrogativa, nós vamos colocar primeiro o verbo to be e depois o pronome. Então aqui, am I, are you, is he, she, it, are we, are you, are they, e por aí vai. Agora o present continuous. O que é o present continuous? O present continuous é um tempo de fala do inglês e ele indica a ação que está sendo realizada no momento. O present continuous é o presente contínuo, ok?
Ele segue a fórmula aqui, sujeito mais am, are ou is, o verbo to be, mais o verbo mais o ing. A gente vai estar no próximo slide também tratando sobre o uso do ing corretamente, ok? Vamos aqui. A gente possui os pronomes, o I, o you, o he, she, it, o we, o you e o they. Na afirmativa, o present continuous fica o pronome mais, no caso do I, am, mais o verbo, mais o ing. Na negativa, nós adicionamos o not após o verbo to be e podemos fazer a contração, como a gente já mostrou aqui. Ó. Vocês podem ver que a gente tem uma versão aqui com contração em parênteses em cada um. E na interrogativa, nós fazemos o que eu já disse. Coloca o verbo to be primeiro, depois o sujeito, depois o verbo mais o ing. Você pode ver isso aqui em todos, ok? Decorou essa formulazinha aqui. Desse aqui é do afirmativo, ok? Do negativo, você coloca o not, ou faz a contração. E no interrogativo, você troca de lugar. Esse daqui vem pra cá e esse daqui vem pra cá, ok? E, por fim, as regrinhas do ing. Esse ing que é colocado no final dos verbos, ele pode mudar dependendo da situação do que o verbo é. Primeiramente, a gente tem a forma geral. A forma geral ela é a que é aplicada à maioria dos verbos. Por exemplo, play, que é jogar. Para transformar na forma do present continuous, você vai colocar o ing no fim. Então fica playing. Quando a gente tem o verbo terminado em e, a gente vai retirar o e e vai adicionar o ing. Então, make, que termina com e, fica making. Quando a gente tem a combinação CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, nós dobramos a consoante final. E se terminar com uma consoante, se o verbo terminar com uma consoante seguida de uma vogal seguida de consoante. Então, por exemplo, run. Você vê aqui, ó, vogal, consoante, vogal, consoante, vira running, com dois N's, ok? Os verbos terminados em IE, a gente troca o IE por Y e adiciona o ING. Então, die, que seria o verbo morrer, vira die in. Ok? Existe uma outra regra que é a relação com o L, mas ela está falando principalmente das variações de inglês britânico e americano, então não acho que vale a pena abordar aqui. E tirando isso, é só esse o conteúdo dos capítulos 1 até o 3. E bem, é isso.